Olá, é um prazer estar com vocês novamente para mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos iniciar hoje uma outra série sobre o Evangelho de Marcos. E eu já vou dizendo de cara por que eu escolhi esse Evangelho. Ele é assim o mais curto, o mais resumido, mas ao mesmo tempo o mais direto sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E o que o mundo mais precisa hoje? O mundo precisa de Jesus Cristo. O mundo precisa da verdadeira paz, da presença de Deus. É isso que as pessoas precisam. Como acabar com uma guerra, por exemplo? Com a paz. Mas com que paz? Há uma paz externa, uma paz civil, que é boa, sim, mas a paz verdadeira, ela começa no coração humano, a paz que Cristo nos dá a partir da sua morte e da sua ressurreição. Como introdução ao Evangelho de Marcos, já vou dizendo que o que quer dizer Evangelho. Ele é chamado de Evangelho, tem 4 evangelhos. Em si, a palavra Evangelho vem do grego e literalmente quer dizer boa notícia. Os 4 evangelhos, eles têm no seu início algumas características próprias. Mateus e Lucas começam narrando desde o nascimento de Jesus e trazem genealogias de Jesus. Isso interessa para os judeus, mas não para os gentios, né? E Mateus e Lucas, eles colocam genealogias. O Marcos, ele começa diferente. Ele já começa com a obra de Jesus, precedida por João Batista. Então ele começa falando da atividade de João Batista, do batismo de Jesus, da tentação de Jesus. Algumas pinceladas sobre isso nós vamos dar logo mais. E já o Evangelho de João é bem diferente a composição dele. Ele começa na eternidade. No princípio, Jesus era e estava com Deus, ele é o Deus eterno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá na criação, o Marcos, aliás, o João, começa falando, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, a palavra de Deus, que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Então, rapidamente, são essas as diferenças iniciais entre os 4 evangelhos. Esse evangelho de Marcos, o autor sempre se atribui a Marcos, João Marcos, um discípulo, um amigo de Pedro. Ele é sobrinho de Barnabé. Ele acompanhou Paulo na sua primeira viagem missionária até certa altura, e daí ele se separou. E na segunda viagem missionária, então, Paulo não o levou consigo, e o Barnabé e o Marcos foram para outras bandas. Houve um pequeno desentendimento, mas muitos anos mais tarde, o Paulo, plenamente reconciliado com Marcos, ele avisa alguém para trazer Marcos, porque ele era muito útil no ministério. São fatores humanos de pessoas humanas que acontecem. Os destinatários sempre se entendeu que fossem os romanos, pessoas gentias, isso a partir de algumas características próprias. Por exemplo, o Marcos, ele usa a contagem de horas noturna do estilo romano e não do estilo dos israelitas. Isso também fica claro em outras coisas, né? Por exemplo, ele gosta de explicar os costumes dos judeus. Eles fazem isso por causa disso, isso e aquilo, de acordo com a lei deles. Ora, para os próprios judeus, não havia necessidade de estar dando, aliás, essas explicações. Então, é um evangelho direcionado para os gentios. A data pensa-se por volta do ano 60, alguns dizem entre 50 e 60, enfim, meados do primeiro século da era cristã. A característica especial desse livro, ele enfatiza que Jesus, o servo de Jeová, o servo do Senhor, é o Filho de Deus.
E como Filho de Deus que se fez carne, ele é um homem de ação. E isso está enfatizado, por exemplo, quando Marcos diz logo, então, imediatamente aconteceu isso. Por exemplo, logo depois aparece nos seus 16 capítulos do livro, nada mais e nada menos do que 19 vezes, né? Logo isso, logo aquilo. Imediatamente Jesus fez isso. Isso aparece então 17 vezes. É uma característica da linguagem de Marcos, né? O seu objetivo é mostrar que o Filho de Deus, o Filho do homem, é um homem de ação, o qual veio dar a sua vida em resgate pelos pecadores. Um dos versículos chaves, então, está no capítulo 10, versículo 45, quando Jesus diz que ele é o Filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pelas pessoas. E Jesus diz, vocês devem ser assim, imitar o meu exemplo, vocês devem servir e não ser servidos, a meu exemplo, porque eu vim servir vocês. E Jesus nos serviu até o fim com a própria vida dele, né? Também quando Jesus foi crucificado, o centurião, o chefe da guarda romana, centurião, geral, tipo um capitão de exército, né, que estava ao pé da cruz, o chefe daqueles que o crucificaram, ele, na hora da morte de Jesus, ele reconheceu o seguinte, ele disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Pelo arrependimento e pela fé, é isso que Deus espera de nós, que nós nos arrependamos dos pecados, creiamos em Cristo, o reconheçamos e confessemos como fez este centurião. Verdadeiramente este homem é e será sempre o Filho de Deus, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje o será para sempre, escreve também o autor aos Hebreus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele é a solução ainda hoje, até a sua vinda, ele será a verdadeira solução dos problemas da humanidade. O problema maior da humanidade, obviamente, é o pecado que está no coração de todas as pessoas. E ele também é a solução definitiva. Ele vai voltar um dia, quando os céus e terra se desfarão, e ele levará os crentes nele para junto de si na bendita eternidade, né? Jesus é um homem de ação, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele espera que nós sejamos também pessoas de ação, né? No caso da nossa igreja, que é a Igreja Evangélica Luterana, nós temos grupos organizados de homens para servir a Cristo, como tem de mulheres, de jovens, de crianças, mas o dos homens que nós chamamos de leigos, Liga de Leigos Luteranos do Brasil. Os leigos brasileiros têm um lema, leigo é o braço forte, os homens, o braço forte da igreja. São braços fortes da igreja à medida em que eles estão nos braços e são extensão dos braços de Jesus. Estimadas amigas, amigos, irmãos e irmãs, dito isso de forma geral sobre o Evangelho de Marcos, repito, é o mais curto, onde Jesus aparece, parece que sempre com pressa. A pressa, na verdade, é de Marcos em relatar, porque ele quer que as pessoas entendam, você precisa de Jesus agora, né? Assim, nós terminamos também tão com pressa essa introdução geral, e para não dizer que não falo de flores, eu costumo dizer, como diz aquele poeta, para não dizer que não falei de flores, queremos dar umas pinceladas também na introdução do livro, inspirado pelo Espírito Santo, obviamente. O capítulo 1, os versículos 1 a 12, onde há uma pequena introdução, versículo 1, daí do 2 em diante, tem a pregação de João Batista, versículos 2 e 3, 4, 5, aliás, até o 8.
E daí do 9 ao 11 nós temos o batismo de Jesus e o 12 e 13 a tentação de Jesus. Marcos resume tudo isso porque até o versículo 13, do versículo 14 em diante ele já começa a falar da pregação e das atividades propriamente ditas de Jesus em seu ministério público. Ele não fala nada sobre a infância e adolescência de Jesus. Sabemos que ele foi batizado quando ele tinha mais ou menos 30 anos e veio a morrer com mais ou menos 33 anos. O Marcos começa dizendo a boa notícia, ou o evangelho, né? Aqui é a linguagem de hoje, a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Então, quando João Batista apareceu no deserto pregando, esse é o início do evangelho dele, a boa notícia, o evangelho da salvação sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, quando João começou a pregar, versículos 2 em diante. Como o profeta Isaías tinha dito. Aliás, o Marcos só cita do Antigo Testamento Isaías, né? Ele não cita outros autores do Antigo Testamento. Tá? É outra pequena característica do Evangelho de Marcos. Como disse o profeta Isaías, ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o caminho. Na verdade, aqui tem uma citação de Malaquias, capítulo 13, versículo 1, mas como Elias é o profeta maior, o mais conhecido, Marcos atribui tudo a Isaías. Daí ele continua, e aí é de Isaías propriamente dito. E o profeta escreveu também, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Isso é Isaías capítulo 40, versículo 3. Né? Alguém está gritando no deserto, o deserto aqui é o deserto da Judéia, próximo do Mar Morto, perto do Rio Jordão, né? Onde João pregava e onde ele batizava. Aí diz o Marcos, a partir dessas palavras do Antigo Testamento, e foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem. Agora, o versículo que resume a mensagem de Jesus, o próprio Jesus vai retomar no versículo 15 do capítulo 1. Querem ver? O João começou anunciando essa mensagem. Versículo 4. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, Deus perdoará vocês. No versículo 15, diz que Jesus começou a pregar. Ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho, na boa notícia. A boa notícia que Jesus é o Salvador. Então, arrependam-se dos seus pecados e creiam em Jesus. Esse é o resumo de todo o Evangelho. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios sobre a ressurreição de Jesus, no capítulo 15, ele disse nos primeiros versículos, eu entreguei para vocês o que eu também recebi, eu não inventei nada, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou no terceiro dia, conforme a Escritura. Né? A morte e ressurreição de Jesus, se nós crermos nisso, nós temos o perdão dos pecados. E que quem tem perdão tem vida e salvação. Perdão, vida e salvação é uma pequena trilogia que Martinho Lutero, o reformador, gostava de usar. Onde há perdão dos pecados, há também vida e salvação. Vida com Deus já neste mundo e vida plena de felicidade, vida eterna nos céus. Perdão, vida e salvação. Aí continua o evangelista Marcos dizendo, versículo 5, muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João. Eles confessavam os seus pecados e logo João os batizava no Rio Jordão.
Ele usava roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. A forma de ele se vestir também era uma forma de pregar contra o materialismo, se vestindo em toda simplicidade, da mesma forma como se vestiam muitos profetas. Elias, chamado Tesbita, o Elias, o Tesbita, em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, no Antigo Testamento, ali diz que ele também vestia uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, né? E então é uma forma de protestar contra o materialismo, apontar para o que é realmente importante. Gafanhotos e mel, gafanhotos eram uma espécie grande, eles eram assados, fritos, limpos, né? Mas era um alimento muito simples, tá? E mel do mato, mel silvestre. João, então, versículo 7, ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. João praticava um batismo de arrependimento. Os que reconheciam seus pecados, quando ele anunciava a lei de Deus que condena o pecado, os que reconheciam esses pecados, então eram batizados. Como o batismo de Jesus, que ele instituiu antes de subir ao céu, está lá em Mateus 28, no final do Evangelho de Mateus, também é um batismo para perdão dos pecados e para dar a vida eterna. Ele dá o Espírito Santo. Ele perdoa a culpa do pecado original dentro de nós e perdoa os pecados diários, porque o batismo, ele nos convida a vivermos em constante arrependimento, assim vivendo com o Senhor. Então, diante dessa pregação e dessa prática de João Batista, Jesus também pediu para ser batizado. Não que ele precisasse, porque ele não tinha pecado, mas para mostrar que ele é verdadeiro homem, se colocar debaixo da lei, assumindo plenamente a sua humanidade e o nosso lugar. E como verdadeiro homem e homem perfeito, ele cumpriu perfeitamente todos os mandamentos, toda a lei de Deus. E por ser perfeito e por ser homem e Deus, ele pôde também pagar com o seu sangue na cruz pela culpa de toda a humanidade, pelos pecados de todos os homens. Portanto, o início do trabalho público de Jesus para ser o nosso Salvador começa com o seu batismo, que aponta para essa sua verdadeira humanidade. Está nos versículos 9 a 11. Nessa ocasião, enquanto João Batista fazia isso, né? Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, a região da Galileia, onde ele foi criado, né? E foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir, literalmente como que se rompeu, se rasgou. E o Espírito Santo descer como uma pomba sobre ele, em forma de pomba. Então está presente o Jesus, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Descer sobre ele, literalmente é dizer entrar nele. Então, um derramamento total do Espírito Santo sobre ele, naquele momento, para ele assumir publicamente toda a sua função de Messias, para ser o grande profeta, sumo sacerdote e rei. Tá? Ele recebe todos os dons do Espírito Santo também em sua natureza humana. E do céu veio uma voz que disse, então é a voz do Pai: Tu és o meu filho querido, que me dás muita alegria, me dás muito prazer. O filho dava muita alegria ao Pai porque ele obedeceu perfeitamente ao Pai. Ele concordou com o Pai, com este plano único que funciona, plano da salvação eterna da humanidade. Que ele deveria se fazer gente, viver como a gente, todavia sem pecado, e dar a sua vida por nós,
para que todos os que nele creem não pereçam, não sejam condenados eternamente, mas tenham vida eterna. Tá? Para isso, Jesus começou então essa atividade com o seu batismo. E logo depois, o diabo não podia deixar por menos. Um outro evangelho diz que diz aqui, logo depois o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Outros evangelistas narram isso também. Jesus ficou lá 40 dias sendo tentado pelo diabo. E ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Sabemos pelos relatos de Mateus 4 e de Lucas 4 que Jesus venceu 3 grandes tentações, que o Marcos, ele resumidamente só diz que Jesus venceu todas as tentações. Isso aí foi uma espécie de pré-figura da tentação final de Cristo da cruz, de descer da cruz e salvar-se a si mesmo e não providenciar salvação para a humanidade. Jesus aqui já resistiu ao diabo usando a palavra de Deus. Nisso ele é exemplo para nós. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? E aí onde havia animais selvagens, mas os anjos vieram e cuidaram de Jesus, o seguiam. Aí o diabo temporariamente como que largou mão de tentações diretas, se bem que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança o tempo todo, e diante da tentação final do diabo de Jesus não se entregar por nós, Jesus também venceu. Por isso a palavra, o grito de Jesus, está consumado, está terminado. Está terminada a obra da salvação da humanidade. Ali a cabeça da serpente, que é o diabo, foi esmagada. E a vitória de Cristo passa a ser a nossa vitória pela fé. Então, é esse o nosso estudo de hoje, né? Eu convido vocês desde já para o próximo, quando Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Eu, mais uma vez, eu termino com algumas citações sobre o livro de Marcos em geral. O seu objetivo é mostrar que o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. Né? Pelo arrependimento e pela fé, nós temos o perdão dos pecados. Que nós também confessemos com o centurião da guarda romana ao pé da cruz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que Deus Espírito Santo nos mantenha nesta fé todos os nossos dias. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado porque tu concordaste com o plano eterno do Pai de te fazer gente, verdadeiro homem. Tu te colocaste, Senhor, nessa situação, todavia sem pecado, para seres o nosso Salvador, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A ti nós louvamos, engrandecemos, proclamamos o teu nome, te exaltamos. Esteja presente em nossas vidas, todos os nossos dias. Em nome, por amor de ti mesmo, Cristo Jesus. Amém.